Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos os estudos das parábolas de Jesus. Somos o templo da igreja quadrangular, templo da restauração, sobre a responsabilidade da pastora Elza, do pastor Francisco, e atuamos no trabalho de ensino da igreja, Escola do Saber. Amém? Neste momento nós vamos estudar a parábola dos primeiros lugares ou lugar menos importante no banquete. Vamos fazer uma oração. Senhor querido e maravilhoso Deus, que o Senhor possa estar presente, ó Pai, através do Teu Espírito Santo nesse estudo da Tua Palavra, para trazer edificação às nossas vidas, ó Deus, para que o Senhor possa trazer à nossa memória mais e mais os princípios que o Senhor Jesus nos ensina através da Sua Palavra, através das parábolas. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que chegue não somente aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração e às atitudes da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A parábola dos primeiros lugares, ou o lugar menos importante no banquete, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do 7 ao 14. Amém? Nos diz assim a parábola. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. No versículo 12, o Senhor Jesus ainda continua dizendo: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus foi convidado, diz a palavra, aqui no início do capítulo, no capítulo 14 de Lucas, que estamos lendo, no versículo 12, Jesus havia sido convidado para estar nesse banquete. 12:1, que diz assim: Jesus disse ao que eu tinha convidado. E lá no versículo 1 do capítulo 14 diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. Ou seja, Jesus foi convidado por este fariseu importante para participar desse banquete na sua casa. Lembrando aqui que os fariseus eram judeus devotos, que eles carregavam sobre si, segundo eles, a responsabilidade de preservar a lei, os costumes judaicos, Eles eram devotos ao Torá, à lei do Senhor. E esses fariseus já haviam sido várias vezes, Jesus já os havia alertado sobre hábitos que eles tinham, que não eram de acordo com a palavra do Senhor, porque eles seguiam a lei propriamente dita. Mas eles já tinham há muito tempo esquecido da graça, da misericórdia, do amor ao próximo. Então, neste momento,
quando Jesus foi convidado por eles para estar nesse banquete, não era um convite de amabilidade, mas lá no versículo 1 ainda aliás, no versículo 2 de Lucas 14 diz assim, no versículo 1, observavam-no atentamente, ou seja, eles já tinham tido alguns confrontos com Jesus, e diante desses confrontos com ele, eles não puderam fazer nada. Então eles falaram, vamos convidá-lo para estar junto conosco. E ali naquele banquete não havia apenas os fariseus, havia também aqueles que se denominavam doutores da lei. Então aquele ambiente ali, o Senhor Jesus estava cercado de pessoas que estavam observando a ele, como seriam as suas atitudes, como ele iria agir, procurando um momento de descuido nas suas atitudes, na sua maneira de ser, para poder criticá-lo, para poder humilhá-lo, para poder dizer a ele, você está errado. E note aqui no versículo 3 do capítulo 14, diz assim, no versículo 2, à frente dele, ou seja, à frente de Jesus, estava um homem doente, com o corpo inchado. O Senhor Jesus já havia feito milagres. Lembra-se que esse banquete era num sábado. No sábado, os judeus, eles guardavam a lei, não se podia fazer nada no sábado. E o Senhor Jesus já havia curado no sábado. E de repente, diante dele, num sábado, naquele banquete, um doente, hidrópico, inchado. Então, o Senhor Jesus, diante daquele doente, que poderia ter sido colocado ali estrategicamente para ver o que Jesus faria, o Senhor perguntou a eles lá no versículo 3, perguntou aos fariseus e aos peritos da lei que lá estavam, é permitido ou não curar no sábado? Eles ficaram em silêncio. O Senhor Jesus não não ficou intimidado, simplesmente curou o homem e o mandou. Aí ele tornou a falar com eles, se o filho de vocês, ou um boi, uma cria, algo que vocês têm de muito valor, caísse num poço no sábado, vocês não correriam e iam acudir a este filho ou a este boi? Então o Senhor Jesus percebeu então, e eles nada puderam responder. E continuando naquele banquete, o Senhor Jesus começou a observar que havia uma disputa entre os convidados para ocuparem os melhores lugares naquele banquete. Porque o que acontecia? Era comum nesses banquetes, havia a mesa colocada, posta ali, e ao redor da mesa haviam os divãs. Pela hierarquia daquela época, o o anfitrião se sentava na cabeceira da mesa. E à esquerda se assentava o segundo mais importante. E à direita dele se sentava o terceiro mais importante, vamos assim dizer. E assim eles iam se distribuindo ao redor da mesa. Então havia essa hierarquia naquele lugar. Mas os convidados, eles não estavam observando nada disso. Eles mesmos estavam se assentando. Eles não esperavam o anfitrião colocar cada um em seus lugares. Eles mesmos se julgavam. Eu sou mais importante que o fulano. Se o ciclano está sentando aqui, então eu me assento nesse lugar. E assim eles iam se acomodando. Então o Senhor Jesus lhes trouxe essa parábola do lugar menos importante no banquete. O Senhor Jesus, ele colocou para eles que a partir do versículo 7, do versículo 7 que diz, né? Quando alguém o convidar, versículo 8, para um banquete, num banquete de casamento. O banquete de casamento, porque aquele banquete que estava sendo dado ali, era normal eles fazerem esse banquete no sábado. Era um momento que eles estavam se descontraindo. Mas o banquete de casamento tinha regras.
que precisavam mais rígidas de serem observadas, regras mais rígidas para serem observadas. Então o Senhor Jesus trouxe a parábola citando um banquete de casamento e disse para ele: quando vocês forem convidados para um banquete de casamento, não se preocupem a se sentar nos melhores lugares, nos lugares mais elevados, vamos assim dizer, ou que aparentemente diante dos homens pode lhe trazer um maior destaque. Porque pode ser que naquele banquete de casamento o anfitrião tenha convidado alguém que seja mais importante que você, e você poderá ser pedido pelo anfitrião para desocupar aquele lugar para dar lugar ao outro. E aí você vai ficar humilhado. Aqui o Senhor Jesus estava dizendo: ocupe os lugares mais inferiores. Se possível, até fique de pé, né? Vamos assim dizer. Espere alguém falar: olha, assente-se aqui. Aqui você pode ficar à vontade. Fique tranquilo nesse lugar, participe da ceia, participe do banquete, de tudo que será servido, fique tranquilo. Mas naquele momento eles não estavam fazendo assim. O Senhor Jesus, assim como eles observaram a Jesus atentamente, o Senhor Jesus observou como eles estavam procurando os melhores lugares naquele banquete. O Senhor Jesus, eles sabiam exatamente todos os textos bíblicos. Eles sabiam que em outras passagens bíblicas ensinava sobre a humildade, sobre a pessoa verdadeiramente olhar para si e perceber que por mais talentos que ela possa ter, ela deve dar glória a Deus que a proporcionou a ela aquele talento e não se gloriar por aquele talento. Então o Senhor Jesus, eu creio, ainda mais uma vez pela sua misericórdia para com aqueles homens, estava lhes ensinando a humildade, que eles deveriam verdadeiramente esperar que viesse do anfitrião o colocar eles no devido lugar para estarem ali assentados tranquilos e participarem do banquete. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, os convidados estavam ali demonstrando naquele momento egoísmo, orgulho, soberba, né? Eles não estavam observando as leis conforme eles diziam que observavam. Então Jesus na parábola estava orientando sobre a prudência, sobre a humildade, que você não deve se colocar em um lugar de honra. Você espere que o anfitrião te coloque adequado para você. Ocupe um lugar inferior. Espere ser convidado para sentar onde será o seu lugar certo. No versículo 11, nós encontramos o versículo-chave da parábola, quando o Senhor Jesus disse: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Jesus estava ensinando humildade e autodepreciação. Essa autodepreciação não é para você se tornar um coitadinho, um pobre coitado. É para você olhar, é para nós olharmos para nós mesmos e percebermos que verdadeiramente somos pó. E sem o nosso Deus nada podemos fazer.